Não quer que eu participe não, né, cara? Meu irmão, cadê você? Rapaz, você não entrou na live? Pô, como é que eu ia lhe convidar? Eu solicitei, é porque tu não viu, cara. É assim mesmo. Então, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente, isso aqui é o pastor Saulo, um amigo sensacional, um irmão que Deus me deu, e que eu convidei ele para conversar sobre esse assunto, porque ele não somente ministra sobre isso, pastor Saulo, muita gente, quando fala em pastor Saulo, imediatamente se remete à questão do Ministério de Ação Social, né, de cuidado comunitário, tal, essas coisas, mas o pessoal, muita gente não sabe, mas pastor Saulo é pastor de casais, é pastor de famílias, ele lida com essas questões o tempo todo na igreja dele. Lá na Cidade Viva, todos os pastores têm uma função no braço da igreja e uma função no braço da fundação, né? E aí, na parte da fundação, ele está envolvido nessa área dos projetos sociais, mas na questão da igreja, a atuação pastoral dele mesmo é com casais. E aí ele ministra sobre isso, já tem livros escritos sobre questão de casamento, mas pastor Saulo também tem uma experiência de vida muito forte com isso. E antes da gente entrar no assunto, eu queria perguntar como é que você está, meu irmão? Como é que está a Sabrina? Como é que estão os meninos? Como é que está a sobrevivência aí nessa pandemia, cara? Sobrevivendo, né, cara? Sobrevivendo mesmo, porque é bem difícil, né? Você tem o Isaac aí e é bem difícil ficar trancado no apartamento o dia todo. Sim. Aqui são dois, né? Daniel e Pedro. Um tem 6 anos, o outro tem 3. Pedro é virado num traque, meu amigo, não para. E aí, toda hora tem que estar fazendo alguma coisa, a gente já faz circuito aqui dentro de casa, toda hora fazendo brincadeira com os bonecos e corrida, sem imaginar, faz piscina na varanda. Rapaz, eu tenho pena dos vizinhos aqui, viu? Porque, pelo amor de Deus, meu amigo, aí tem toda hora fazendo alguma coisa diferente, mas Deus tem sido muito misericordioso para que eles tenham aguentado. E agora também tendo aula remota, né, os dois. Ai, aí Jesus. Pega um pedaço da manhã, meu amigo, é muito engraçado, viu? E aí, cara, a gente tem aguentado, aí, graças a Deus, Deus tem sustentado a gente. No primeiro dia da pandemia, Sabrina teve um certo pânico. Nossa. E foi exatamente na primeira noite, ela teve um pânico assim, e aí a gente orou, graças a Deus, de lá pra cá. Vai fazer aí 2 meses que a gente tá trancado, mas trancado assim, né? Sai pra fazer feira. E aí quando volta parece que tá num filme de zumbi que sai desinfetando tudo. Mas graças a Deus Deus tem sustentado a gente. Amém. Temos sobrevivido. Só para traduzir pro pessoal daqui de São Paulo, fazer feira, gente, é fazer despesa, tá? Porque quando eu cheguei aqui... É outra língua, né? Eu comecei a dizer pro pessoal, eu vou fazer feira. E aí o pessoal pensou, mas as feiras livres de Mauá já estão todas feitas, não tá precisando de ninguém. Não é fazer feira, é fazer despesa no supermercado. Tu vai nos fiteiros aí, menino, comprar alguma coisa? Tu vai nos fiteiros aí comprar alguma coisa? Ninguém sabe o que é fiteiro aqui também, não. Cara, eu aqui com o Isaac também, tá complicado, porque veja só, logo quando começou, né, primeiro que ele tá assim, né, eles estão tendo aula também da escolinha, e venhamos e convenhamos, aula gravada, aula online, com uma criança de 4 anos, né, então, não dá aquele aprendizado, não tem aquele proveito, e tipo assim, a gente tem que estar do lado, não adianta. Então exige tempo, exige dedicação, exige muita paciência. Pra gente, a gente até cresce com isso, né? Porque é um desafio danado. Eu e Débora, a gente faz o sistema de revezamento. Um é ela, outro sou eu, um é ela, outro sou eu. Mas assim, mas eles quer não, estão vendo mais TV, estão vendo mais aqueles canais infantis do YouTube, do YouTube Kids, né? Não tem jeito. E aí, resultado. Aí ele fica, todo brinquedo que ele vê, ele diz, papai, quando o coronavírus foi embora, o senhor compra isso pra mim? Papai, e aí eu digo, meu filho, eu vou ter que entrar na cena para comprar tudo que você está querendo, meu filho. Mas ele me pediu muito, aí eu comprei para ele uma pista da Hot Wheels. Aquelas pistas que o carrinho corre, né? E aí, resultado, cara, eu e ele já inventamos todas as possibilidades, explorando os relevos aqui da sala, descendo da mesa, passando por cima da cadeira, fazendo um morro, fazendo uma rampa.
Olha aí, do jeito que se imaginar. E aí, resultado, ele meio que já brinca a mesma coisa, né? E você fica buscando alternativas. Só que agora, qual foi a mais nova? Eu baixei o Google Earth, né, Uhum. no iPad, e aí ele tá apaixonado com essa história de ver o planeta e tudo mais. Aí eu criei uma brincadeira para ele, que nem um desenho que tem, que passa no Discovery Kids, que é Oli e Moon, que são dois amigos que vivem viajando. Aí eu e ele diz, Isaac, agora nós vamos viajar. Pra onde será que a gente vai? Aí você aperta para um botão e ele leva para um lugar completamente aleatório, né? Aí começa a ver as fotos, a gente começa a imaginar, nossa, tá faltando enredo para as brincadeiras, né? Não é fácil, não. Pai tem que ser muito criativo nessa pandemia, meu amigo. O pai e a mãe tem que ser artista demais para isso, cara. É muita criatividade. Porque uma hora falta, né? Sim, sim, sim. E não somente uma hora falta criatividade, uma hora falta paciência também. É um desafio muito grande. Não é fácil, não é uma coisa muito simples, não. Mas isso molda a gente, isso faz a gente crescer. Pastor Saulo, antes de falar mais sobre você como pai, eu queria conversar um pouquinho sobre você como filho. Porque, na verdade, eu sou seu amigo de muitos anos, eu conheço a sua história. A sua história, ela me edifica demais. Um dos momentos, uma das coisas que eu achei mais incríveis na sua história, que mais me impactou, foi o nome que você escolheu para o seu primeiro filho, né? Isso eu que conheço a história, para mim foi assim algo sensacional. Eu pude ver um cara fantástico, homem de Deus que você é, nessa atitude. Mas para entender isso, o pessoal precisa saber um pouquinho da história. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, do que você viveu como filho e nesse drama aí na relação com o irmão e tudo mais. É o seguinte, eu vim de uma família com 4 irmãos, quer dizer, com 4 filhos, né, 3 irmãos, e eu tenho um irmão 1 ano mais velho que eu, uma irmã 2 anos mais velho e uma 8 anos mais nova. E antes mesmo da minha irmã Sara, que é a mais nova, chegar em casa, eu fui desenvolvendo um certo complexo de inferioridade. Até a partir dos meus 7 anos, eu acho, eu já contei esse testemunho algumas vezes, de palavras que eu ouvi de uma pessoa da minha família, isso foi me levando a ficar depressivo. E eu sempre tive uma referência negativa e positiva na minha casa, que era o seguinte: por que negativa e positiva? Porque eu tinha um irmão que ele chamava muita atenção. Meu irmão era um cara assim, que era impressionante, porque ele era um cara muito gaiato. Para quem é de Mauá e não sabe o que é gaiato, é quem brinca muito. Aqui a gente chama de gaiato, ou então tirador de onda. Muito extrovertido, muito carismático, né? Carismático demais. E um cara que chamava a atenção de todo mundo. E desde criança, aquele cara que chegava num lugar, todo mundo queria brincar com ele e tal. E as meninas eram apaixonadas por ele, eu ficava virado, porque todo mundo era apaixonada por ele, e nenhuma menina era apaixonada por mim. O diabo estava na minha mente que eu era feio. É uma mentira do diabo, né? Isso aí, ó. Hoje eu vejo como eu era enganado por ele. E aí... ele era uma referência positiva, porque ele era muito amado por todo mundo. E, assim, chamava atenção, vivia com os melhores amigos, todo mundo que eu acho que eu olhava e dizia, caramba, que cara massa, meu irmão virava amigo dessa pessoa. E era negativa, porque na minha mente eu comecei a ter uma barreira em relação a ele, porque eu comecei a desenvolver uma inveja. Eu comecei a ver nele alguém que eu queria ser e eu não era. Eu olhava para ele, caramba, eu queria ser igual a ele. E eu não era. E, somado a isso, eu tinha 2 pais que eram, 2 pais assim, né, um pai e uma mãe, muito especiais, que sempre assim deram tudo por a gente. Só que meu pai tinha uma linguagem do amor e minha mãe tinha outra forma de expressar amor. A forma de meu pai expressar amor é dando coisas. E o pastor Maninho lembra que assim, quando ele quer agradar alguém, ele diz, ei, vamos aqui para casa para comer não sei o quê, eu trouxe um bolo. Aí eu comprei esse negócio para tu. Ele é muito assim, ele manifesta amor em dar coisas. Já a minha mãe, ela gosta muito de servir as pessoas. A forma que ela manifesta amor é servindo. Então, assim, meus pais nunca foram de ser muito de abraçar nessa época, né? De abraçar e de sentar para conversar. Cada um manifestava o amor de uma forma. E eu tinha outra linguagem de amor, tinha outra forma de ser melhor
para mim comunicava melhor amor, outras maneiras, mas não sabia o que era isso, né? Eu era criança. E aí, ao mesmo tempo em que eu tinha um pai e uma mãe que me amavam muito, eu tinha, eu tinha algumas carências que eles não sabiam, e isso foi fortalecendo um complexo de inferioridade devido a essa inveja que eu tinha no meu irmão. Isso cada vez mais foi se fortalecendo. Principalmente quando você vai chegando na adolescência. Oi, tu ia falar? Mas, Saulo, mas você sente que o fato dele ser esse cara tão magnético terminava fazendo com que seus pais dessem mais atenção a ele do que a você? Sim, claro, porque é o seguinte, eu era um menino mais introvertido, né? Eu digo isso hoje, ninguém acredita. Eu gostava de ficar trancado dentro do quarto. Hoje em dia eu sou muito palhaço, né? Na verdade eu era, só que eu tinha vergonha de brincar, tal, de tirar onda com as pessoas, de ser extrovertido e tal. E aí eu ficava muito trancado. Meus pais diziam, vamos para tal lugar? Eu dizia, eu não quero ir não, meu irmão, eu quero. Então, é óbvio que se tudo que eles querem fazer, ele gostava de fazer, e se ia fazendo porque eles se aproximassem também mais dele, né? Meu pai amava jogar bola. Assim, no feriado, no fim de semana, jogar bola. E meu irmão era apaixonado por futebol. Eu odiava futebol. Porque se eu fosse chutar a bola, geralmente eu caía. Eu não tinha habilidade nenhuma para bola. Eu jogava muito difícil tirar essa bola. Então eu sempre fui horrível jogando bola e meu pai amava. E meu irmão, ele chamava meu pai e dizia, ei, vamos jogar bola? Aí meu pai amava isso, né? Minha mãe dizia, eu quero ir para casa de não sei quem. E meu irmão dizia, bora, eu quero ir também. Então, assim, óbvio que isso vai fazendo com que, já que os pais gostam de fazer uma coisa e o filho quer muito fazer aquilo também, vai tendo uma aproximação maior com isso, né? Então, isso foi gerando um certo afastamento, isso foi fazendo com que cada vez mais eu ficasse isolado no meu mundo. Eles não sabiam muito o que fazer, me mandaram para psicólogo e não deu nada, né? Nos dois psicólogos que eu fui na minha infância e adolescente, na infância e adolescência, assim, eu fui desenvolvendo esse complexo de interioridade e foi tendo esse certo afastamento dos meus pais. Então a história foi por esse viés aí. Tu quer que eu vá continuando a história ou tu quer ir Não, cara, vai interrompendo aí? falando. Porque se deixar eu vou contar. Não, vai falando à vontade e se você tiver de interromper, eu interrompo. Beleza. E aí o que acontece? Cada vez mais eu fui me vendo no mundo e eu achando que eu não era do jeito que as pessoas queriam que eu fosse e que eu deveria ser o que as pessoas queriam que eu fosse, na verdade. Eu ficava achando isso. Então, isso cada vez mais foi crescendo em mim um certo desprezo a quem eu era. E eu tinha várias crises existenciais que eu ficava pensando, cara, por que Deus me fez assim? E eu sempre usava como comparação meu irmão, né? Eu dizia, caramba, por que Deus fez ele bonito e não me fez bonito igual a ele? Por que Deus fez ele tão carismático assim e não me fez carismático igual a ele? Por que todo mundo gosta dele e as pessoas não gostam de mim? Mas, na verdade, acontece muito, maninho, eu vou te chamar de maninho de vez em quando, viu, cara? Que eu me perco assim. Fica à vontade. Acontece muitas vezes de a gente construir uma coisa e achar que as pessoas estão fazendo aquilo em relação a gente. Por exemplo, eu achava que ninguém queria ser amigo meu. Mas, na verdade, eu me afastava das pessoas. E muita gente faz isso hoje em dia. O cara chega num lugar e não quero me aproximar das pessoas. E as pessoas começam a achar você chato, e você depois reclama porque as pessoas estão achando chato. Mas você não é uma pessoa que se abre para se relacionar com os outros. E eu comecei a ser muito assim, tanto é que na minha infância eu tinha um amigo. E o amigo que eu tinha foi morar em outro lugar. Decepção da minha vida na infância. E assim, eu passei a não ter amigos porque eu achava que as pessoas só queriam ser amigos do meu irmão. Mas na verdade eu fazia de coisas para que as pessoas se tornassem amigas do meu irmão e se afastassem de mim. E cada vez mais essa barreira... Eu vejo muito, Saulo, essa questão aí, que o lance do pai com vocês é muito importante. Né? O seu pai era um cara muito voltado para o trabalho, eu digo isso porque eu conheço ele, muito voltado para o trabalho e tudo mais. E tipo assim, ele não era um cara tipo de ter uma instrução a nível de pedagogia infantil, de observar que os filhos eram diferentes. Mas a grande questão era, você e seu irmão eram absurdamente diferentes um do outro, né? O seu pai se identificava muito com ele. E aí, tipo assim, na cabeça dele, eu chamei os dois.
né? Exato. Eu chamei os dois. Eu não amo mais um do que o outro. Eu chamei os dois. Ele não veio porque não quis. Exato. Né? Ele não... Até porque também, maninho, fazendo um parêntese aí, o meu pai, ele teve uma infância muito sofrida. Meu pai, ele fugiu de casa aos 14 anos porque a madrasta maltratava ele. Então, assim, ele nunca teve, o pai dele era delegado, era um cara muito grosso do sertão, e, assim, aquele cara que não era de dar abraço em filho, de dar beijo em filho, e meu pai fugiu de casa porque era muito agredido pela madrasta, sem o pai dele saber. A mãe dele morreu quando ele era muito pequenininho, e a madrasta não gostava dele, agredia ele. E aí ele fugiu de casa e foi embora e começou a trabalhar com 14 anos de idade. Foi embora para se virou sozinho. Então, assim, o que ele sempre colocou na vida foi, porque a madrasta de meu pai impedia ele de se alimentar. Ele ficava com fome e ela dizia para o pai que ele já tinha comido, e se ele quisesse alguma coisa, ela dizia que batia nele. Então, assim, ele disse o quê? Não, eu nunca vou deixar meus filhos passarem por isso. Eu vou sempre dar para eles condições de eles se alimentarem e tal. E como ele não teve essa criação de ter afeto, de abraçar e tal, ele não sabia como fazer isso. Hoje eu entendo isso, né? Essa construção que ele teve, enfim. Eu te interrompi, Zé. Não, tranquilo. É porque, assim, eu hoje, quando eu olho para a sua casa, eu vejo uma oportunidade muito grande de aprendizado pessoal de você olhando para a sua própria experiência. Porque o Daniel e o Pedro são muito diferentes. Demais. Né? Meu Deus do céu, o Pedro é aquele menino nerd, inteligente. Não, o contrário. Perdão, o Daniel é o mais velho. Daniel. Daniel é aquele menino nerd, inteligente, né? De conversar. Eu me lembro que quando eu fui com o Isaac na sua casa, o Daniel ficou com raiva de brincar com o Isaac, porque o Isaac não estava acompanhando o raciocínio dele, né? A compreensão e tal. Então, o Daniel é muito assim, muito equilibrado, muito interpretar a realidade, argumentador, né? E o Pedro é bagunceiro, né? O Pedro Pedro é palhaço, é espoleta. O Pedro é o carismático, né? E o Daniel, o contemplativo, né? Digamos assim. Exato. E aí, de repente, você tem uma inversão, né? Na sua casa, o mais velho era né? E aí, mas a gente vê muito isso, sabe? E aí, de repente, você tem uma oportunidade de aprender com as experiências que você teve como filho e como é hoje, sendo pai, lidar com dois filhos tão diferentes. Exato. Então, assim, eu tenho que, olhando os dois, estar sempre entrando no universo de um e no universo do outro. Trago os dois para perto para que de vez em quando possam brincar da mesma coisa, mas ao mesmo tempo, Daniel senta e diz, papai, conta uma história para mim, aí ele diz, não, bora brincar de luta. Isaac é o Pedro. Isaac só quer brincar de luta. Pois é. Então, assim, tem que juntar os dois. Aí eu, por exemplo, eu vou contar uma história, mas uma história bem engraçada. Aí os dois bolam de rir. Então, caramba, o que é que eu vou fazer aqui que dê para equilibrar os dois, né? Para um pensar que eu tô dando mais atenção que o outro e tal. Então, eu e Sabrina, a gente faz muito isso. O que é que a gente vai fazer de forma que os dois se sintam amados, sem um achar que a gente valoriza mais o outro? Então, sempre que a gente vai dormir com eles, por exemplo, a gente diz coisas antes deles dormirem. A gente apaga a luz, aí diz, Daniel, você é... Aí começa a dizer várias virtudes que ele tem. Sim. Aí ele acha o máximo. Aí, Pedrinho, você é... E sempre as palavras que tem assim para Daniel, sempre tem uma palavra no meio que é um intelectual. Ele acha... Pedro, sempre que fala, a gente fala... às vezes eu vou falando várias palavras e não falo essa de propósito, ele faz, e palhacinho, papai. E Pedro é nosso palhacinho. Aí os dois, assim, tem coisas que eles são totalmente diferentes e a gente tenta trazer os dois para o mesmo universo em algumas coisas, mas conhecendo as identidades de cada um, né? Sim. Então, em essência, e aí já vem uma grande dica para a galera que está assistindo, que tem filhos, e também para a galera que tem netos, né? Que eu estou vendo que tem irmãos aqui da nossa igreja que já são avós. A grande questão é, você precisa descer ao mundo da criança. Exato. Então, tipo, seu pai não foi capaz de fazer isso porque ninguém o treinou para isso, ninguém o orientou em relação a isso, né? Você agora tem um pouco mais de leitura de mundo, de realidade, leitura desses aspectos relativos à pedagogia e tal.
E aí você tem esse privilégio, né? Descer ao mundo da criança e não querer exigir o tempo todo que a criança venha para o seu mundo. Então essa é a Exato. dica. Essa é uma grande dificuldade dos pais, porque muitos pais têm dificuldade, nós temos dificuldade com isso, de abrir mão da nossa identidade no momento que a gente está no mundo da criança. Então, a gente quer que o filho faça aquilo que a gente quer que ele faça na hora da brincadeira. Não, meu filho, tem que ser assim, assim. Não, e é engraçado que Daniel e Pedro têm perfis diferentes, e quando você está brincando, por exemplo, com Pedro, ele está brincando uma coisa assim, aí eu começo a falar uma coisa, aí ele, vai papai, continua, continua. Ele vai achando engraçado. Já Daniel, quando ele tá brincando, que eu vou dizendo a coisa, não, papai, assim não, aí tá esculhambando o que eu tinha pensado. Então, assim, o cara tem que ir mudando a sua identidade com um e com o outro. Para que aquele momento seja para ele um momento que ele se veja você como participante com ele, né? Como, enfim, aquele momento é o momento deles. E é uma dificuldade também que muito pai tem de entrar nesse universo, não só por não querer abrir mão de quem ele é naquele momento da brincadeira, mas também de querer abrir mão do seu próprio tempo. Às vezes, muitos pais, mães, né, devido a esse mundo aí corrido, têm esquecido de investir um tempo, realmente o tempo da criança, um tempo de qualidade com eles. Eu lembro que uma vez eu até no livro eu falo essa história, né, no livro de casamento. E uma vez eu cheguei em casa, logo que Daniel tinha 1 ano e pouco, e eu cheguei em casa do trabalho, e eu estava com o celular aqui, aí sentei no chão para brincar com o Daniel de bola, jogava a bola, ele ia pegar a bola e eu ficava no celular. Aí ele trazia a bola, eu jogava e ficava no celular. E aí Sabrina chegou, aí fez, tá no celular? Aí o que é que tem? Aí ela saiu, eu fiquei, puxa, agora pronto. E aí jogando a bola, pensando que... Tudo orgulhoso, né? Pensando que, rapaz, quem manda nessa casa sou eu. Aí joguei a bola de novo, olhei e falei, rapaz, eu sou um bosta mesmo. Acordei o celular. Não estava sendo o tempo dele. Não. O tempo para ele é um tempo realmente que é da criança. Dizer, não, peraí, eu estou abrindo mão de tudo e ele tem que ver que eu estou com ele. Sim. É engraçado que hoje, os meninos eles já fazem isso. Quando eu estou com eles aqui e eu pego o celular, Sabrina treinou eles para que toda vez que eu ou ela, a gente pega no celular brincando, eles faz, ei, solta o celular, tá bom. Aí solta o celular e fica para eles, até para que a gente também se vigie, eles também vigiem a gente nisso aí. Aquele momento ali é o momento deles. Então, esse tempo é só deles. Tem que ser a qualidade de tempo com eles. E muito pai não tem feito isso, né? Muita mãe não tem feito isso e acha que o fato de estar sentado ali é tempo com a criança e, na verdade, não é. Ela tem que ver você realmente se dedicando a ela, e isso vai construir nela algo tremendo. A gente lê muito sobre a educação de filho, mano. Principalmente Sabrina, tá entrando muito nesse universo, mas a parte de ensinar a criança. Inclusive tem uma pessoa que entrou aqui, Iratiene, que ela tem um blog, ela tem um Instagram só falando sobre cuidado com crianças, sabe? Ela tem 3 filhos e é um casal, ela e João Guilherme, um casal fantástico. E a gente lendo sobre isso, a gente tem visto muito essa questão de como é fundamental você ir entendendo o universo da criança, passar tempo com ela, se comunicar de uma forma que ela entenda, não querer que ela interprete você da sua forma, você facilitar esse processo dela de compreensão. E muito pai tem esquecido de fazer isso e, enfim... Não, os filhos estão aqui, é bênção de Deus, mas vai levando na trivialidade a relação com eles. Isso tem destruído muita família. E uma coisa que eu estava lendo a esse respeito é que o primeiro sinal, a primeira estabilidade forte que a criança vê na sua vida, a coisa mais estável que ela vê, é a relação dos pais. Por isso que tanta criança, filho de divórcio, a tendência é que ela tenha vários problemas de identidade, problemas de estabilidade em algumas áreas. Muita criança passa por isso, porque o que ela vê de mais estável que é a relação dos pais se desconstrói. Então, os pais têm que ser para a criança um referencial de estabilidade. Tem que ser um referencial, por exemplo, o pai, ela olhar para o pai e dizer, não, meu pai, ele protege minha família. Meu pai, ele protege minha casa. Meu pai me protege. Meu pai está comigo. Eu sei que eu posso confiar no meu pai. De olhar para a mãe e dizer, não, eu posso confiar em minha mãe. Meu pai e minha mãe, eu posso olhar para eles e dizer, não, os meus pais estão juntos.
A criança vê muito isso. Sim, É engraçado que numa época dessa, eu e Sabrina, a gente discutiu sobre uma questão lá de uma feira, uma besteira numa feira, e a gente, não, isso aí a gente não viu que Daniel estava atrás. Aí Daniel olhou, aí quando eu olhei, eu fiz, caramba, Daniel viu, ó, a gente discutindo sobre isso. Aí ele ficou olhando, aí brincando, tal, daqui a pouco a gente chamou ele, aí fez, e aí, papai, tu tava vendo o quê? Aí ele fez, vocês brigaram? Aí a gente fez, não, olha, veja só, Daniel, papai e mamãe, às vezes, a gente não entende o que o outro falou. Então, quando a gente fala, às vezes, e o outro não entende direito, às vezes o adulto ele não entende o outro, eles ficam discutindo porque um não entendeu o outro. Aí ele, às vezes não é assim, tu fala uma coisa, Pedro não entende, tu fica bem com raiva, mas ele não faz esse propósito, ele, é mesmo. Para a criança ir vendo, não, peraí, meus pais, eles se desentendem, só que eles estão juntos. Então, para a criança isso é muito fundamental, isso é fundamental para a vida dela, e quando não acontece isso, ela vai sofrer mais, ela vai passar por um processo mais complexo, né? Sim, e nessa questão da criança observar o relacionamento do pai e da mãe, outra questão muito séria é que o relacionamento do do filho com a mãe tem uma paridade muito significativa com o relacionamento do pai com a mãe. E vice-versa, né? Eu me lembro que eu aprendi a respeitar meu pai, quem me ensinou a respeitar meu pai foi minha mãe. Eu olhava para a maneira que ela respeitava ele, que ela tratava ele como líder da casa. Então eu cresci entendendo claramente que o líder da casa era o meu pai. Meu pai era o cabeça do lar. Eu entendia isso. Por outro lado, eu aprendi a desrespeitar minha mãe com o meu pai. Porque o meu pai era um cara que ele tinha uma vida promíscua e ensinou a gente que isso era normal. Uhum. Então, resultado, ele contava para os filhos as aventuras que ele tinha, as aventuras extraconjugais. E aí, resultado, eu demorei na minha cabeça, embora eu tivesse no meu coração um amor inexplicável pela minha mãe, mas eu não conseguia ver o valor que ela tinha. Porque eu via muito isso. Então, eu me lembro muito disso, que isso me marcou demais. Então, a maneira como o marido trata a esposa reflete na maneira como o filho vê a mãe. A maneira como a esposa trata o marido reflete na maneira como o filho vai ver o pai. Né? Isso é muito significativo. Então, eu sempre digo muito isso quando eu estou falando sobre isso aqui na igreja. A melhor coisa que um pai pode fazer por seu filho é amar a mãe dele. E vice-versa. Isso faz toda a diferença. Sim. A gente costuma dizer muito para os meninos que a gente ama eles, né? É o óbvio que os pais devem fazer. Só que a gente sempre diz assim, que é uma coisa que quem não entende a profundidade disso fica escandalizado. Eu sempre digo assim, Daniel, quem é que papai ama primeiro? A ele, Deus. E depois? A ele, mamãe. E depois? Eu e Pedro. Porque a gente sempre levou eles à compreensão de que a gente primeiro fez uma aliança com Deus, uma aliança com o cônjuge, e aí nós temos a nossa aliança com os nossos filhos. Se os filhos eles veem esse papel invertido de o pai investir mais no filho do que na mãe, ele vai crescer com essa visão de família totalmente desordenada e isso vai ter consequência na vida dele. Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Se você fizer uma pesquisa, talvez até por algumas mães que estão acompanhando essa live, qual é o vínculo mais profundo que existe? Da mulher com o marido ou da mãe com o seu filho? É muita gente que responde o item 2, cara. Sim, é muita gente que marca o número 2. Quando, na verdade, isso acontece, mas isso é um desvio da direção que Deus deu para a sua criação. Né? Só no casamento você é feito uma só carne com o outro. Você não é uma só carne com o filho. Né? Então, o casamento precisa ser o vínculo mais profundo que existe entre duas pessoas. Aqui em casa isso acontece em termos diferentes. Isaac, um tempo desse, ele começou com a história de dizer que a mamãe é minha namorada. Ele começou com essa conversa e todas as vezes Débora diz, não, senhor, sou namorada de papai. Aí ele, não, mamãe. Foi difícil para ele aceitar que mamãe não era namorada dele, que mamãe era namorada de papai. Mas isso Débora sempre deixou claro. Não, senhor, mamãe é namorada de papai. Quando você crescer e você casar, aí você vai ter sua namorada.
Né, Débora? Só quer que ele namore depois de casar, né? São... Mas, Saulo, saindo um pouquinho da infância e entrando aí na adolescência, né? Você, quando estava contando a sua história, você ia entrar na adolescência quando eu dei passei a força justamente para a gente tratar um pouco dessa questão, dessa relação pais e filhos na infância. Mas na adolescência, como suas crises se desenvolveram? Cara, as minhas crises se intensificaram, porque quando você está na adolescência, tudo muda, né? Pai de adolescente é um pai diferente. Tanto é que aqui na Cidade Viva a gente tem a rede de casais jovens, que é a galera que não tem filho adolescente ainda. Porque eu tenho filho adolescente é outra coisa totalmente diferente. E aí, quando eu entrei na adolescência, começou uma série de crises ainda. Várias crises começaram porque vem a questão de você querer namorar, vem aquela coisa de você olhar o mundo de uma forma diferente. Só que eu desenvolvi um complexo de inferioridade que veio da minha infância. E isso, claro que estourou na adolescência. Então, na adolescência, quando eu comecei a ter as minhas crises sobre quem era Deus em meio à minha vida, porque eu não me sentia amado. Eu sabia que meus pais me amavam, mas o adolescente ele vê o mundo de uma forma diferente, né? Então, eu não me sentia amado e não tinha perspectiva no amanhã. Foi quando eu comecei a pensar em me matar, porque o suicida, na verdade, é alguém que é desesperado para viver. Então, eu ficava pensando em morrer, porque eu não queria viver o dia de amanhã. E isso foi construído na minha infância. E a minha relação com meu irmão foi cada vez mais se aprofundando no sentido negativo, de me distanciar. Porque ele convivia com pessoas que eu queria estar perto delas, mas como eu tinha muita barreira, eu não conseguia estar nos mesmos meios, fui me afastando cada vez mais, de forma que isso foi cada vez mais se aprofundando, esse distanciamento entre eu e ele. E aí, em relação aos meus pais, eles sempre passaram a me achar muito fechado, muito tímido, mas achavam que era só timidez mesmo. Eu tratava eles normalmente, só que tinha essa barreira com meu irmão, que a gente morava no mesmo quarto, a gente estudava no ensino médio na mesma escola, a gente trabalhava no mesmo lugar, que a gente tinha uma empresa, então adolescente a gente trabalhava junto, e conhecia as mesmas pessoas, mas vivíamos em mundos diferentes. E eu queria muito ser meu irmão. E me dava raiva porque eu não era meu irmão. E assim, quando eu me converti, isso foi ficando mais difícil. Porque eu comecei a sentir o peso de que eu deveria ter um relacionamento com meu irmão de irmão. Então, assim, eu tinha relacionamento com pessoas da igreja mais forte do que o que eu tinha com meu irmão. E quando você se converte, o que era cômodo, passa agora a ser incômodo, né? Sim. Eu não posso ver da mesma forma. Isso foi ficando muito difícil. Então, um ano depois que eu me converti, foi quando eu comecei a realmente a cair a ficha que eu precisava só um ano depois é que eu fiz, não, eu preciso realmente mudar com meu irmão. E aí meu irmão se converteu em um acampamento. E aí, quando ele se converteu, ele começou a se aproximar do povo da igreja. E o que aconteceu é que eu fiquei, caramba, diga aí, meu irmão tem uma galera de fora agora e muitos amigos. Eu perdi a galera do colégio por causa dele, perdi a família por causa dele, agora eu vou perder a galera da igreja. Eu vou perder a igreja. Rapaz, eu acho que se eu voltasse no tempo, eu ia dar um cacete em mim mesmo, viu? Uma mãozada aqui pra aprender. Sim. Então, assim, enfim, ele... Só que nesse período aí, eu comecei a viver uma crise, né? Dizer, não, eu preciso restaurar um relacionamento com meu irmão, eu preciso, na verdade, reconstruir um relacionamento com meu irmão que eu tinha quando era criancinha, né? E aí foi quando eu fui para um evento, um encontro de jovens, e aí vou entrar nessa parte agora, tá? Tô vendo que faltou só 20 minutos aí para acabar. Eu fui para um encontro de jovens com Cristo, e aí nesse encontro, na sexta-feira à noite, Deus falou muito comigo sobre relação com a família. Eu lembro que teve um testemunho de uma mulher
que ela teve um problema com uma pessoa da família e essa pessoa morreu. E aquilo foi muito impactante para mim, sabe? Eu disse, caramba, quando eu chegar em casa, eu vou abraçar meu irmão e dizer que amo ele. Eu vou dizer, cara, quero restaurar o relacionamento contigo. Não tem quem me faça eu fazer isso hoje. Tive essa convicção e vou fazer isso e tal. Terminou o encontro, aí eu cheguei em casa, meu irmão estava arrumando as coisas para sair para o lugar. Aí eu cheguei lá, e aí, beleza? Aí, beleza. Aí eu, tá certo. E aí fui dormir. Fiquei naquela, rapaz, eu fiquei com... Não, ele sabe que eu amo ele. Não precisa eu estar dizendo, ele sabe, né? A gente tem esse negócio, né? Não, ele sabe, então. Eu vou dizer que eu amo o cara, ele sabe. Eu vou dizer eu te amo, ele diz que era ele. Ele sabe. Então, irmão não ama o outro, né? E aí, no outro dia, como era o encontro de jovens, passava o dia todo, né? Eu saí de manhã para lá, passei o dia lá nesse encontro de jovens e meu amigo o dia todo foi martelando isso em mim, né? Não, eu vou chegar em casa, eu vou falar com meu irmão, vou abraçar ele e tal, eu vou dizer que amo, vou pedir perdão a ele, porque eu sempre fui um crente que não valorizei ele. Eu não dei o testemunho de Cristo, da transformação que Cristo fez em minha vida, na vida dele. E aí, cheguei em casa à noite, aí disse, eu vou abraçar meu irmão, pedir perdão a ele. Quando eu cheguei, ele estava se arrumando para sair. Aí eu disse, e aí, beleza? Ele, beleza. Você tá indo pra onde? Não, tô indo pra casa de fulana, que era a namorada dele. Aí eu, tá certo. E aí, fui dormir. E você acordar de madrugada, cara, você tá dormindo em 3 da manhã e você ser acordado por alguém é muito ruim, né? E o pior é você ser acordado por sua mãe dizendo, Saulo, o Daniel bateu o carro. Aí eu me espantei, a gente foi pro hospital, eu com meu pai, minha mãe ficou lá. E aí eu vi o cara passando com a maca com ele de longe, estava mudando de um quarto para UTI. E ali eu disse, meu Deus do céu, o que vai ser do meu irmão? Ele entrou em coma. E isso foi do sábado para o domingo. No domingo, a igreja toda foi para frente lá do hospital, que o hospital era quase em frente à igreja. O pessoal fez o culto de domingo lá na área da... Foi muito bonito isso, que a igreja foi fazer o fim do culto na frente do hospital, orando por ele. Nossa família sempre foi muito envolvida lá nessa igreja. E aí, nesse dia, eu fiz, não, Deus vai restaurar a saúde do meu irmão, tenho certeza disso, porque Deus sabe o que eu tenho que falar para ele. E chegou a segunda-feira e eu, não, isso Deus vai fazer algo, tenho certeza. E todas as pessoas estavam desacreditadas na cura de meu irmão, menos eu. Isso eu tinha plena convicção. E não vai ter nenhum tipo de sequela, tenho certeza. E aí os médicos chamavam a família dizendo como o caso estava grave e tal. E era impressionante a minha fé, maninho. Eu dizia, não, isso aí não. Tenho certeza que ele vai, enfim. E eu sei que da quarta para quinta, o médico chamou e disse, olha, o caso dele está muito grave e tal. E aí nessa noite eu disse, rapaz, o caso dele está muito grave. Eu comecei a crer no seguinte, eu disse, não, eu vou ficar aqui na porta da UTI, porque ele vai acordar, eu vou dizer para ele que amo ele, e Deus vai levar ele. Então eu ficava na porta da UTI. E aí eu lembro que nessa noite houve um apagão no Nordeste todo. O Nordeste todo sofreu um apagão. Nossa. Isso foi no dia 5 de novembro de 98. E aí, quando deu esse apagão, eu desci para uma área lá onde tinham os caras do hospital e disseram, não, tem gerador no hospital. Só que o hospital estava todo escuro. Aí disse, não tem gerador. Isso, minha irmã está na UTI, não, mas tem gerador. E eu comecei a ver médico entrando e saindo médico e enfermeira entrando e saindo da UTI. E aí eu vi pela porta que eles estavam fazendo aquela respiração manual, né? Com aquela bombinha e tal. E eu disse, caramba, peraí, mas se tem gerador, era para essa máquina estar ligada. E eu meio que não quis acreditar que a máquina não tinha ligado. Piscou a luz. Quando a luz piscou, a hora que piscou, fez aquele som de quem morreu, né? Ela tava aquele barulhinho contínuo e fez aquele som, e ele aliás, aquele barulho incipiente, aí fez o barulho contínuo, né? Aquele... Aí eu travei e saiu um médico, um enfermeiro, não lembro agora, mas ele foi muito humano, porque ele olhou e fez, tem alguém da família aí? Tava eu e 2 amigos meus, um dele é Marcol, que é aqui da Cidade Viva, morava lá nessa época. Ele disse, tem alguém da família aí? Aí eu disse, tem, eu sou irmão dele. Ele fez, seu irmão morreu. E entrou no quarto.
Aí eu desabei, e na hora eu sentei no chão e fiquei assim, sem acreditar, e disse, caramba, por que Deus fez isso? E naquele momento eu vivi uma crise com Deus. Eu disse, peraí, por que Deus fez isso? Por que Deus não deixou só eu ir lá e falar com ele? Isso durou algum tempo. Durou alguns anos. Eu continuei crendo no Senhor, sendo fiel a Ele, mas eu tinha essa dúvida. Por que Deus permitiu isso? E isso veio ser respondido quando eu vim para João Pessoa. O porquê disso ter acontecido. Anos depois, eu não criei uma revolta contra Deus, eu só não sabia o porquê disso ter acontecido. E aí, né, em uma noite, em um outro encontro, em um concílio, estava fazendo um concílio, e depois de uma palestra sobre relação de pais com filhos, e aí um cara falou um testemunho lá dele com o pai dele, era até pastor Josemar, que estava falando esse testemunho, e aí eu pedi para no fim, para dar meu testemunho lá. E aí eu disse, gente, hoje eu entendi porque eu falei a história com meu irmão e disse, eu entendi porque Deus levou meu irmão. Deus disse para mim que eu tive a vida toda para dizer isso para meu irmão. E eu não disse. Eu nunca cheguei para o meu irmão e disse, cara, eu amo você. Eu já conheci Jesus e não fiz isso. E aí eu entendi que Deus queria usar essa minha história para abençoar outras pessoas. Infelizmente, eu carregaria essa falta na minha vida, mas não foi culpa de Deus, foi culpa minha. Hoje eu não era mais criança. E isso me levou, maninho, a entender que eu precisava falar para outras pessoas e precisava viver na minha vida também essa coisa de ser direto nas palavras e de aproveitar as oportunidades. Mas a gente é tão jumento que às vezes a gente não aproveita isso. E mesmo eu tendo esse entendimento, eu ainda tinha uma certa barreira de fazer isso com os meus pais. Porque eu não era de abraçar, não era de beijar meus pais, de dizer que amo e tal. E aí depois disso, eu comecei a dizer, não, eu preciso chegar para os meus pais e dizer isso para ele, para os dois. E não fiz. Até que poucos meses depois disso, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aí ela foi fazer uma cirurgia de retirada da mama. Minha mãe, você conhece, é bem magrinha, é bem franzinazinha, né? Ela é bem baixinha, não puxei a ela. E aí eu lembro que ela estava no hospital, aí eu fui lá uma noite, eu fui lá na noite da cirurgia e ela estava bem debilitada. E aí a hora que eu vi a situação dela, eu abracei ela, beijei ela, disse que amava e tal. E saí de lá, desabei, porque eu achei que ela ia morrer. Porque eu disse, não, eu fiz isso com minha mãe e vai acontecer a mesma coisa com meu irmão. Só que agora eu tive a oportunidade de dizer a ela. E aí, graças a Deus, ela está aí de pé, mais forte que eu. E com meu pai, foi da mesma forma. Depois que eu disse isso para ela, eu fiz fazer isso com meu pai. E aí fiz isso com meu pai, abracei, disse que amava. E graças a Deus, com eles, isso foi restaurado. Mas eu tive dificuldade também com minhas irmãs. Porque eu comecei a pensar, como é que eu faço isso de uma forma que seja natural? E aí, com minha irmã mais velha, eu desenvolvi um método, eu e ela, que a gente tira muito onda um com a cara do outro. E aí era coisa que a gente não fazia quando era mais novo. Então a gente começou a se tratar muito de príncipezinho e príncipezinha. Te amo, princesa. Oi, te amo, príncipe. Coisas que eu nunca imaginei antes que eu falaria para minha irmã, e hoje eu falo. E a minha irmã mais nova, a manifestação de amor que ela tem é muito de servir. E aí eu demonstro muito serviço a ela, e com ela eu abraço também, entendeu? Ela também tem uma certa carência de abraço, então tanto eu demonstro serviço como eu passei a abraçar ela também. Hoje, assim, isso foi curado na minha vida, na minha família toda, e é uma coisa que hoje eu tento colocar muito em evidência na vida dos meus filhos, para que um dia, toda vez que eu estou assim com eles, ou então, na verdade, quando eu estou ocupado com alguma coisa, eles me chamam para fazer alguma coisa, eu faço, caramba, um dia esses meninos vão crescer e eu vou sentir falta. Vou deixar aqui agora e vou para lá. Então, eu passei a valorizar esses momentos com eles a partir de uma série de experiências em nossa vida. E aí, quando Sabrina estava grávida, aliás, antes dela engravidar, quando a gente foi casar, a gente conversava sobre várias coisas em relação ao casamento,
E eu disse, olha, tem uma coisa que é um desejo que eu tenho no meu coração e que isso aí eu queria que você pensasse a respeito. Eu queria escolher o nome do nosso filho se o nosso filho for homem. Aí ela, não, tá certo, qual é? E eu disse, não, eu quero Daniel, porque isso é viver um processo de reconstrução na minha vida que é palpável. E aí, quando veio o nosso primeiro filho, foi homem, né? Os 2 meninos são homens. E o primeiro foi Daniel. E, assim, para minha mãe, também para o meu pai, foi uma reconstrução. Porque ele é um menino extremamente carinhoso com eles. Então, assim, eles são muito gratos a Deus pela vida dos dois. Só que quando veio o Daniel, veio essa coisa de, caramba, Deus levou o nosso Daniel e nos deu um Daniel, um Pedro, uma Sabrina, um Dácio, que é o marido de minha irmã, um Davi, um neto, um Rafa, que são os outros netos dela. Então, assim, a gente viu que Deus, após um buraco que ninguém sabe explicar, que é a perda de um filho, Deus ele promoveu uma série de restaurações na minha vida e em toda a minha família. Cara, eu conheço essa história de cor salteado e toda vez que eu ouço, meu coração vibra demais, cara. Isso é sensacional, isso é manifestação da graça. Eu acho que a grande lição que fica dessa história é, cara, sempre é tempo de dar jeito. Toda família tem como ser restaurada, tem como recomeçar. Todo relacionamento pode ser reconstruído, pode ser refeito. E, além disso, não perca as oportunidades. Essa questão de você, poxa, amanhã pode ser tarde demais, né? A gente, quando escuta isso, pensa logo como uma frase de efeito e acha que isso só acontece com os outros. Até que vai e acontece com a gente. De verdade, amanhã pode ser tarde demais. Mas foi tarde demais para o seu irmão, mas não foi tarde demais para toda a família. Né? Você não conseguiu dizer para ele o que queria dizer, mas isso transformou toda a história da sua família, porque você terminou sendo um eixo usado por Deus de promover restauração e de estreitar as coisas. Eu digo isso porque eu conheço a história, sensacional. Saulo, a gente tem ainda uns 5 minutos, acredito eu. Só ainda elaborando essa questão da adolescência, porque você também é professor de ensino médio, então você lida muito com isso. Se alguém lhe perguntasse quais são as maiores crises de relacionamento entre os adolescentes e os pais hoje, como você observa, você que convive com essa molecada, embora a sua área de pastoreio não seja essa, mas na escola você convive com a molecada. Então, o que você observa que é crítico hoje para os adolescentes em relação aos pais? Maninho, eu convivo aqui em uma escola de classe média alta, né? E assim, então, eu convivo com realidades muito distintas. Eu convivo com comunidades carentes pela área social, então eu vejo muita família muito pobre e vejo famílias muito ricas. E por incrível que pareça, nas famílias mais pobres, eu vejo um elo maior dos filhos com os pais. A não ser aquelas que estão em situação de vulnerabilidade em termos de crime e tal. Sim. Eu uma vez conversando com um aluno, e aí eu perguntei para ele, cara, tu quer ser o quê, hein? Ele era um aluno do Fundamental 2, fazia 9 anos, se não me engano, oitavo ano. Aí ele disse, professor, eu só não quero ser médico. Aí e eu sabia que ele gostava de biologia, tal, dessa área, mas aí eu fiquei assim, eu não sabia qual era a profissão dos pais dele, né? Aí eu disse, qual a profissão dos teus pais? Aí ele disse, eles são médicos. Aí eu, caramba. Aí me liguei na hora. Aí eu disse, cara, tu sente falta dos teus pais, é? Aí ele disse, professor, é porque a medicina afasta os pais dos filhos, né? Eu aprendi isso. Aí eu, é por quê? Ele falou, não, porque meus pais, eles sempre estão sendo médicos, mas quase nunca eles estão sendo meus pais. Aí eu, caramba. Eu acho que a coisa mais importante, maninho, na relação dos pais com filhos, primeiro, é que eles tenham noção de quem é o Deus a quem você serve.
que eles vejam em você um homem e uma mulher de Deus. Se eles verem isso, se eles verem você buscando ao Senhor, a forma que você ama a Escritura, se eles veem os pais se preocupando em orar, tal, eles vão ver, cara, isso é muito importante. Então eles vão começar a entender como isso é importante. E depois, a prioridade não é a profissão, a prioridade não é o dinheiro, a prioridade são a relação dos pais e a relação dos filhos. Então, quando os filhos veem que os pais, eles, acima do emprego, eles se preocupam em estar com eles, acima do sustento da casa, eles se preocupam em sustentar o amor entre eles, eu acho que isso solidifica algo na vida deles que nunca vai ser destruído, que é o conceito de família que a Bíblia traz, e que, se a gente estiver firmado nisso, a nossa vida vai ser plena da graça de Cristo. Sensacional, cara. Essa questão de é impressionante como erros antigos se repetem com roupagem diferente, né? Antigamente era muito comum essa história do pai achar que sua obrigação era, como diz Nanai no nosso Nordeste, botar as coisas dentro de casa. Né? Suprir com a geladeira, com a comida, com a roupa e tudo mais. E aí, de repente, você espera que no tempo de hoje, que é um tempo novo, que as pessoas estejam mais esclarecidas, isso não aconteça, mas parece que os erros vão ciclicamente se repetindo. Então, você que está assistindo a gente, é lógico que você não consegue dar full time de atenção aos seus filhos. É lógico que isso não acontece. Às vezes, até a quantidade de tempo, ela não é como eles esperam, mas você pode, com o tempo que tem com eles, fazer tempos de qualidade. De fato, dar atenção de verdade. Não está no celular, está com eles, né? Programar, colocar na agenda momentos para estar com eles, momentos para brincar. Agora, nessa pandemia que meio que confundiu a agenda da gente, eu conheço gente que não tem mais hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, e isso é péssimo. Na verdade, é uma oportunidade para você estabelecer uma rotina nova, uma rotina que você está em casa, e nessa rotina precisa ter tempo para os filhos. Esse tempo que você passa com eles, uma resposta amorosa, um cuidado especial, um momento de sorriso, uma cosquinha, né? Tudo isso vai construir a saúde emocional, o equilíbrio das crianças no futuro. Saulão, obrigado, cara. Você abençoou demais a vida, cara, de todo mundo, eu tenho certeza disso, tá? Sempre é uma bênção estar contigo, né? Aí, para mim, demais, cara. Você é um amigo que eu amo muito e que me faz muito bem conversar com você sempre, tá? Pois dá um abração aí na Sabrina por nós, no Daniel e no Pedro, tá certo? Uma das coisas que eu tenho colocado como meta no pós-pandemia é ir em João Pessoa, ir em Belém, ir em Mossoró, ir nos lugares onde eu firmei raízes e rever as pessoas e amar e demonstrar esse amor. E certamente, depois dessa pandemia, quando eu estiver aí, a gente vai comer uma coisa junto e botar os meninos para brincar. Eu acho que o Isaac, junto com o Pedro, vão irritar muito o Daniel. Ei, gente, um abração para vocês. Obrigado por ter acompanhado a gente. Que o Senhor abençoe muito, que essa história linda do agir de Deus na vida do pastor Saulo possa ter edificado sua vida. Indique, eu vou salvar, a live vai ficar salva por um dia aí no nosso perfil. Então, indica aí para a galera, para que eles possam assistir e ser abençoados também. Saulo, beijão. Tchau. Deus abençoe, cara. Cheirão, Deus abençoe muito Obrigado, vocês. gente. Valeu. Valeu, um abração. Tchau, tchau, gente.